faço de manhã cedo? Tomo meu café, abençoo minha família, depois eu abro o aplicativo da Pátria. Você é de onde, Fábio? Eu moro em Confresa. Mas tá aí, vamos lá. Você é paranaense, você é gaúcho? Não, na verdade, eu sou de Jataí, Goiás. É Jataí. Meus pais são gaúchos, vieram para Goiás, e eu já nasci em Goiás. Então você tá na Pátria há mais de 3 anos? Há mais de 4 anos? 2 anos? Não, na verdade, nós estamos na Pátria há 9 anos. 9 anos. 9 anos. Você só o Cristiano posicionou bem, você só não é mais velho que o Matheus da Pátria. Exatamente. Mas muito bom você ter confiado na gente. Então você é uma família de produtores. Sim. Vocês começam em Jataí, seu pai talvez vem do sul, do Paraná. Isso. Você foi direto para Mato Grosso, com Fresa? Como é que foi essa história sua Não. Meu pai foi para Jataí, ficamos lá muitos anos. E aí de lá nós adquirimos uma propriedade em Tocantins, Marianópolis. Marianópolis. É. Sempre soja? Soja, milho, feijão, geralmente. Viemos plantar gergelim no Mato Grosso. Entendi. Um pouco de arroz também, né? Arroz, coisa, né? bem pouco, mas plantou também. Já plantamos arroz também. Então gergelim, fala um pouquinho de gergelim. Gergelim entra com uma segunda cultura aí dentro. Sim, gergelim entrou para nós esse ano, foi a segunda safrinha que nós fizemos de gergelim. A gente não conhecia, né, muito influenciado por alguns amigos de Canarana também. Certo. E a gente pegou o último bom momento do gergelim, que foi há 2 anos atrás. A gente entrou, foi um excelente negócio. Aí aumentamos a área para essa safrinha 25, já não foi tão bom o negócio. E aí a gente, como é muito de viés do milho na safrinha, a gente vai dar uma segurada no gergelim esse ano. Há 2 mercados, né? O gergelim até 2023 Exato. e depois o gergelim... São 2 mercados distintos. É um mercado, eu fiz um estudo sobre o gergelim, é um mercado pequeno, nós somos o segundo maior produtor, só que nós somos totalmente mecanizados. Exato. O primeiro maior produtor, que é o Sudão, é totalmente manual. Então vocês entram para... É o único setor que infla o próprio mercado, é o produtor rural. É produzindo mais, é boi, é soja, é milho, e o gergelim não foi diferente. O produtor brasileiro é muito eficiente nessa parte, né? Demais. E isso acaba, às vezes, dando uma enxurrada no mercado, né? Demais. Fábio, quando você entrou na Pátria, nós era uma consultoria focada muito em relatório e um atendimento, um bate-papo. Isso. No decorrer dos anos, houve uma mudança grande na parte fertilizante. Eu acho que se a gente olha os últimos 2 anos, soja não subiu. De 2023 para 24, safra 24, 25. E mesmo assim a gente aumentou o número de clientes porque fomos muito assertivos no fertilizante. Como a Pátria tem ajudado você no dia a dia? Assim, nós estamos com a Pátria todo esse tempo e a gente sentiu muitas evoluções dentro da consultoria. E a do fertilizantes é uma delas. Isso também ajuda muito na decisão de compra da gente. E os relatórios também ajudam bastante. Então, assim, eu acredito que é bem válido, né? Porque para quem está há 9 anos, né? E você é um produtor que vende muitas vezes em dólar, que faz componentes muitas das vezes também, tem esse conhecimento. Como é que tá aquela região sua? Com Fresa, tá na divisa já com o Pará ali, próximo é Vila Rica ali, né? Isso. Você tá na região do Vale, Água Boa, Canarana subindo. Isso. Você tem uma dificuldade muito grande ali de logística, né? Tem, ali a gente tem que fazer, naquela região ali você não pode deixar para vender tudo na hora, você tem que vir parcelando os negócios, você tem que vir... Na verdade é estudar o mercado todo dia. Você vai estudando o mercado todo dia, você vai parcelando venda, você vai fazendo... Na verdade tem que fazer média, porque a grande dificuldade da nossa região lá pro sudoeste goiano, e eu sei muito que eu sou daqui, na verdade, de Jataí, é que lá nós não temos indústria. Você entendeu? Você não tem um segundo semestre. É diferente de você ter um cliente aqui, por exemplo, mês de novembro, dezembro, aqui com 30% da safra de soja ainda, ele tem liquidez. Lá eu não tenho liquidez, porque eu não tenho indústria para moer essa soja, eu não tenho... Lá a indústria mais próxima que a gente tem é Rondonópolis. Você entendeu? Então, e tem uma competição também. Exatamente. Lá agosto, setembro, fecha a janela de exportação de soja, vai para milho e acabou, meu filho. Quem tem, quem não tem. Você entendeu? E o mercado do Mato Grosso, ele roda as próximas safras muito rápido. Entendeu? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a gente usa muito aquela curva do dólar para fazer negócio, para componente. Então, assim, eu vejo que a consultoria é mais uma ferramenta para te dar um norte para você errar menos. Falando de componente, moçada, dia 15 nós temos o nosso fórum, né, Cristiano? Exclusivo para cliente. É um fórum que vai ser desenvolvido, você já participou? Veio presencial? Não né? presencial. Teve presencial no ano passado. Esse ano, dia 31 agora de janeiro e 1º de fevereiro, nós vamos ter um treinamento. Vai ser um simpósio sobre formação de preço de soja. Você falou de algo aqui que muitas vezes, eu digo assim, se você não é paranaense, se você não é gaúcho,
e entrou na soja nos últimos 5 anos, você está com séria dificuldade financeira dentro da fazenda. Porque foi anos onde a soja saiu dos 102, 100 reais e foi no 170 e depois voltou para casa dos 105, 106 que está na sua região hoje, mais ou menos. É isso aí, em torno de 110 reais. 110, moçada. Então nós estamos falando de rentabilidade líquida que mudou muito. Então você que está aí nos assistindo e queira participar desse evento, vai ser dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. É exclusivamente para produtores que não conhecem a Pátria e que quer fazer uma formação de preço. É todas as empresas que fazem componente hoje, Fábio? Como é que tá aí? Assim, a gente trabalha não muitos clientes, não muitas empresas, em torno de 5 a 6 empresas, mas assim, na nossa região a gente vê uma dificuldade em fazer. O pessoal não quer muito fazer, acha trabalhoso, acha difícil. Um pouco eu também acho porque vários produtores não têm experiência. E aí depois esse negócio fecha no final lá e aí o produtor assusta. Para mexer com componente, eu acho que você tem que conhecer pelo menos o básico de mercado, você tem que estar acompanhando há um bom tempo, porque senão você vai se dar mal. E NDF, você fez muito tempo não trabalho? Fiz. Outros temas, sabe? São vários temas que a gente vai desenvolver também lá no dia 31 e dia 1º, mas isso são temas que muitas das vezes não precisa você fazer. Você está plantando soja há mais de 20 anos e você nunca não usou isso dentro do negócio. Então são alguns termos que tem na mesma que não precisa ser utilizado. Dentro da consultoria, você tem a parte de clima também? Como é que esse clima te dá esse olhar de médio prazo? A gente acompanha, como eu falei pro Matheus aqui mais cedo, Cristiano. E pro Cristiano, a plataforma de manhã, o que eu faço de manhã cedo? Tomo meu café, abençoo minha família, depois eu abro o aplicativo da Pátria. E ali eu olho. Isso cedo nós estamos falando que hora, Fábio? Cedo, 6h30, né? 6h30 do Mato Grosso, tá bom, moçada? Ó, isso é cedo, moçada, isso é cedo, tá bom? Já tem relatório. Aí a gente já escutou os relatórios, tomando café, escutando o relatório, dando uma olhada no mercado noturno, não abriu o mercado ainda, e clima. Esse clima, tem um clima também para sua fazenda, tem um clima de médio prazo, a gente buscou fazer esse clima, cada dia buscando melhorar ele, porque o clima diferente, não é a ciência exata, então tem que ser melhorado. Olhando para sua região esse ano, teve dificuldade de plantio? O Mato Grosso foi muito escalonado o plantio, eu vi isso na 163, por exemplo, soja sendo plantada dia 19 de setembro e dia 23 de outubro. O que aconteceu na nossa região lá foi mais ou menos o mesmo, deu start de plantio ali, deu condição de plantio na nossa região ali em torno de 15 a 20 de setembro, para nós até na verdade dia 23 de setembro tinha condição de plantio, aí a gente usou a ferramenta, já vinha acompanhando e tal, viu que ia ter um período de estiagem, a gente não quis arriscar, esperou e realmente deu estiagem. Aí atrasou um pouquinho, aí nós começamos a plantar dia 9, 10 de outubro. Então você vai ter uma janela muito boa para a segunda safra e outra que você vai ter que olhar para o gergelim, talvez nessa visão sua aí mesmo. Na verdade esse ano, aí o que a gente fez? A gente apertou um pouco o plantio, aumentou o poder de colheita, e vamos fazer, aí nós vamos estender 8 dias a nossa safrinha. Geralmente a gente terminava 20 de fevereiro. Nós vamos estender até 28 de fevereiro e vamos fazer 100% milho. Questão de recomendação para o milho segunda safra, ainda estamos montando alguma estratégia, né, Cristiano? Olhando muito para uma proteção em bolsa, talvez o ano passado deu muito certo. Esse ano, na sua região, chegou algumas indústrias de etanol, uma demanda um pouco maior por milho, a gente vê talvez para o segundo semestre do 26. Sua região, historicamente, você pega os últimos 5 anos, ela tem um pior preço de milho do Brasil. Água Boa, Canarana, com Fresa, sofre muito. Uma oferta grande, e aí quem é beneficiado é o confinador ali do Vale do Araguaia, região de Mozarlândia, Nova Crixás, entra muito milho dessa região. Pode ter uma mudança na sua visão ali, local ali, você com essas indústrias de etanol chegando, você também faz um milho pro Parazão ali, acaba entrando muito milho pro Parazão. Eu acredito que o milho da usina de etanol que está na nossa região, ele vai buscar um pouco do mercado interno, o milho, ele vai consumir um pouco do milho do mercado interno, mas também vai pegar um pouco do milho de exportação. Muito por conta que, como é uma trade grande, ela também fomenta muito a região. Então ela acaba pegando um pouquinho do milho de exportação. Mas eu acho que é uma concorrente a mais, a indústria, eu acho que é isso que a gente precisa de indústria para desenvolver a região, e é mais uma empresa. Né? Aconteceu esse movimento em Sorriso, Sinop e Lucas, né? Essas indústrias de etanol puxando hoje o milho. Raramente você vê milho do Mato Grosso, dessa região, descendo para o Paraná. Não vai mais. Algum momento aqui a gente viu milho Goiás e Mato Grosso muito parecido o preço, então a logística não justifica. Saía muito milho de Sorriso para Santos, Sorriso para Paranaguá. Hoje você não vê mais isso. Miritituba lá em cima deu muito acesso a isso. Como é que tá o seu negócio hoje, Fábio? Você toca, seu irmão, o pai ainda tá no negócio, a irmã? Nosso negócio é familiar. Familiar. O meu irmão toca operacional e eu toco financeiro, compras, vendas, essa parte, mas é tudo interligado. E o meu pai tá junto com nós, ele não participa mais de compra, Como é o nome do seu pai? Joari. Joari, mas ele tá lá, ó. Joari. Ele é o conselheiro. Ele tá no conselho do negócio, entendeu? Mas ele não para, ele tá na fazenda todo dia, ele tá lá. Um abraço, seu Joari. E Você deve ter história aí. Nossa, ali tem história. E é muito bom ter uma pessoa, apesar que assim, a gente
acompanha muito o mercado e tudo, mas ele tem uma coisa que a gente mais novo não tem, que é vivência. Né? Então ele fala muito pra gente assim, ó, meu filho, se eu tô te falando isso é porque eu já fiz ou já vi dar errado, então vamos por esse caminho. E isso tem um valor muito grande que tem muita gente que tem e não dá valor. Né? E graças ao meu bom Deus, eu tenho pai e mãe vivo ainda, então isso é muito bom, né? Que não Dê é... valor, moçada, dê valor a quem realmente está do seu lado, tá bom? Ele falou, é conselheiros, é na multidão de conselheiros que eu tomo decisões corretas. Ele tem um pai dele, ele tem uma consultoria. Outrora você já teve 2 consultorias já, né? 2 consultorias. Então, assim, Consultoria de solo. Consultoria de solo. Então, nos últimos 2 anos, houve um movimento muito grande, Bertoldi, de uma chamada para produzir mais dentro da fazenda. É 80 sacas por hectare, é 90, é 100 sacas por hectare, mas ninguém falava do custo. E aí, outrora, você já vendeu soja de 70, de 50, de 60 reais. Só que hoje, com esse custo que nós estamos aqui vivendo, não dá para vender soja abaixo de 100 nesse atual momento. Nós vivemos e precisamos produzir mais, sim, mas o custo aumentou muito nos últimos anos, né? A margem apertou muito, tá obrigando a gente a produzir mais, a você ser mais eficiente no mesmo hectare. Antigamente o hectare de área era mais barato, o arrendamento era mais barato, o custo talvez também era um pouco mais barato. Como isso foi muito aumentando, muito pessoal do Paraná, Rio Grande do Sul, as famílias crescendo, os filhos crescendo, foram expandindo, e o custo de produção foi subindo, isso aí está te obrigando a ser mais eficiente num mesmo hectare. Seja soja, seja milho, seja boi, seja cana, seja o que for, você tem que ser mais eficiente hoje. Só que você tem que encontrar a curva do investimento com eficiência, com a lucratividade. Outrora produzir 70 sacas com custo de 50, sobrava 20 sacas. Hoje, muitas das vezes, você está produzindo 75, 78, só que você está com custo de 65 na porta, 64 batendo na porta. Hoje, naquela região sul, arrendo, se a área são própria, tem arrendo também? Ou não? Arrendamento naquela região lá hoje, ele varia tem de 10, 12 até 15 sacas por hectare já tem na região. 15 sacas. Uma coisa que ele comentou, Ronald, é que nesse momento, por que ele está optando por 100% de safrinha, mesmo entrando numa área de risco? Ele vai baixar um pouquinho a tecnologia dessas áreas mais tardias, mas é para buscar margem. É para buscar margem. Só a soja realmente você fica Exatamente, limitado. você tem que buscar. Inclusive os números de margem que ele comentou com a gente aqui batem muito com os nossos estudos lá. A gente sai de uma margem que chegou a 55%, 56%, até mais, em alguns momentos ali em 22%, 21%, e agora a gente está com a margem abaixo de 20%. E que se tiver parcela de máquina, fazenda e tal, que não está dentro dessa conta, sobra quase nada. Então a safrinha passou a... Nós estamos dizendo então, Bertoldi, que antes você tirava R$2.000 por hectare, hoje você está tirando aqui 600, 700 reais por hectare? É mais ou menos essa conta aqui, assim, mais ou menos? O custo ele é muito... Isso aqui foi um exemplo que eu fiz numa palestra, entendeu? Antes era isso aqui que o produtor, aí todo mundo queria plantar soja. Agora imagine, faz uma conta para nós, o cara que está na sua região, pagando 15 sacas por hectare. Esse cara tem é possível fazer um pacote ali de 30? 28, 30 sacas? É um pacote mediano hoje. Pacote mediano, tá vendo? Então se paga 15 e tem 30, já é 45. Porque assim, na nossa, eu tenho que falar sobre a nossa região, é uma área que está em expansão. Certo. É diferente de quem está no sul de Goiás aqui, que já está com umas áreas produtivas, e chega um ano mais difícil, consegue baixar a adubação. Lá você tem áreas de primeiro, segundo, terceiro ano, você está abrindo área, você tem parcela de máquina, porque não é só aumentar a área, você tem que ter mais máquina, mais barracão, mais pessoa, mais carro andando, mais mecânico. A logística é totalmente diferente. Logística. Então, assim, isso tudo quem tem que pagar é a soja e o milho, é o grão, entendeu? Então, por isso que a margem ela é muito variável. Talvez alguém escute e fale, não, mas eu tenho um custo de 25 sacos de insumos, por exemplo. Mas talvez o cara tá no Rio Verde, Jataí, Catalão, áreas de soja, né, Fábio? Exato. Então, assim, você pega, nós estamos numa região que tem um preço de soja um pouquinho mais abaixo. O fertilizante mais caro? E o fertilizante mais caro, e eu estou abrindo área, eu estou construindo solo, então a minha Sua margem... produção, ela não é aquele teto que é o Rio Verde, 75, 78, você deve ter o quê? Uns 60? Isso, graças a Deus, na nossa região ali, a maioria do pessoal que faz bastante investimento, mas também é responsivo. Ele é um custo pesado, mas é responsivo. Entendi. Soja bate ou iguala Rio Verde, a dificuldade lá às vezes é o milho safrinha. Safrinha para você conseguir chegar nos resultados, noite muito quente, a temperatura mais alta. O milho safrinha a gente perde para as regiões altas não por investimento, não por variedade, não por preparo de solo, é único especificamente por altitude e noites quentes. O Fábio aqui falou várias coisas que ele tem que fazer dentro da fazenda. Vocês numerou aí, dá mais de 10, 15, e ele tem o irmão dele que é operacional, ele tá na área de mercado, olhando toda a parte de compra, compromisso financeiro que tem, o pai dele ali como orientador e visão de fora do negócio. Agora, imagine se você não tem um acompanhamento. Fábio, você tem acesso ao Cristiano na hora que você precisar? Tem. Isso facilita, não facilita? Facilita muito. É uma decisão simples, uma ligação, você tá acompanhando os relatórios, são 3 relatórios diários, grupo personalizado.
Você agora tem um cara do fertilizante também para tirar dúvida. Imagina, Cristiano era o homem do dólar, era o homem do fertilizante, era o homem do soja, do milho. Mas batia agora... o pênalti e ia lá cabecear. Exato, agora nós estamos dividindo. Então, assim, esse atendimento personalizado, essa ligação ajuda você na tomada de decisão? Ajuda. A gente, como eu falei, a gente acompanha bastante o aplicativo, sabe? Então, assim, a gente já tem uma ideia formada do negócio. Mas quando chega uma hora do dia ali, ou aquela semana que você quer fechar um negócio de soja, um componente, um dólar, alguma coisa, você dá uma ligadinha para tirar aquela última dúvida ali e a gente é atendido na mesma hora. Para nós fechar aqui todo o tema, Cristiano abriu um leque ali que é o milho segunda safra. Rodando na 163 e em algumas outras palestras, uma pergunta, o que representa o milho segunda safra ou sorgo no seu negócio? Boa parte ali falou que era 35% da receita, outro falou que era 6,5%. Cara, a soja hoje está dando 6,5% e o milho é 6,5%. É 50% do meu faturamento, da minha receita. O milho na nossa região, assim, eu falo que nem só o milho, mas a safrinha, você precisa plantar. Você tem que plantar, a terra tem que ser produtiva, você não pode deixar a terra, tirou a soja e não põe nada. Se você não tem janela, coloca milheto, você tem que fazer cobertura de solo. No nosso caso, que a gente precisa de renda, por N motivos que a gente já falou, por abertura de área, por construção de solo, por tudo mais, o milho entra como uma ferramenta importante. E como o milho a gente não tem pagamento de renda, de safrinha muitas vezes, ele acaba deixando uma margem boa ali, você entendeu? Que ajuda no custo fixo, numa parcela de máquina, numa reposição de calcário, no próprio custo da fazenda, do operacional de funcionários, então, assim, revisão de máquinas, peças. Eu acho que não é uma renda muito alta, mas ela é uma renda que olha, eu acho que está sobrando mais no milho do que na soja. Ei, você entendeu? Foi o Bertoldi que falou, mas isso é um fato hoje. Na região de Lucas, Sorriso, eu fiz um vídeo que o produtor falou. Ele falou, meu milho, eu produzo 130 sacas de milho com custo de 80. Me sobra mais do que a minha soja hoje, entendeu? Muito claro, assim, nesse posicionamento. Claro que outrora o milho em algumas regiões tem um risco muito grande. Exato. Região do Tocantins, que você tinha área lá, aquele milho sempre tinha anos muito bons, anos difíceis. Agora, você falou algo aqui anteriormente, não sei se foi aqui na nossa prosa, você falou, você ainda não é pecuarista, você só é sojicultor. É mais fácil um sojicultor virar pecuarista do que um pecuarista virar sojicultor. E eu falo de vivência própria. Vamos lá. Mas você falou que você torce pelo pecuarista. Você está na região próxima e muito forte na pecuária, tanto do outro lado do Pará, mas também na região de vocês ali. Você torce porque se o pecuarista vai bem, ele demanda muito milho, sorgo e ele está sempre na... Eu acho que a gente tem que torcer para todo mundo ir bem, né? Tem espaço para todo mundo, mas o que a gente tinha comentado ali, nós estamos numa região lá que, lógico, tem muita exportação por trade e tudo, mas sobra muito milho no mercado interno, assim, muita gente paga os compromissos, guarda-se no bolso, no próprio armazém e tal. E o pecuarista é o nosso canal, então ele precisa ir bem, que aí ele fecha o boi e eu tô com milho aqui para Você tem usado, fala muito, e aí acho que a gente vai indo pro final aqui, que o sojicultor cada dia mais passou a buscar o boi. Isso. E aí clientes nossos todo dia, Ronald, Cristiano, o que eu preciso entender do boi? Porque eu quero baixar custo da lavoura, pensando nos compostos, pensando no esterco, você pode fazer um enriquecimento com rocha fosfática, com fósforo natural, que seja o produto aí, tá bom? E aí você enriquece esse produto e abaixa o ponto de fósforo dentro da lavoura. Você já ouviu isso? Você já buscou sobre isso? Há um interesse? Eu já vi alguns amigos que mexem com pecuária fazer isso, mas eu nunca entrei a fundo. O que eu vejo na pecuária também é que quem geralmente tem grandes fazendas, parte da fazenda também às vezes não é viável para a agricultura. E aí o cara coloca a pecuária ali, uma vaca de cria, recria, talvez fazer o cara uma recria ali, faz uma engorda dos boi dele, entendeu? Aí ele já usa o milho. Então assim, eu acho que é uma fonte de renda. Mais uma fonte de renda, agregar valor no seu milho. Agregar valor no milho, entendeu? É uma entrada de capital também fora de época, que não entra... É um fluxo de caixa. Então, assim, eu acho que é mais um componente ali. Eu acho que é aquilo que nós tínhamos falado. Eu acho que é maximizar o lucro por hectare. Seja no boi, seja na soja, seja no milho. Eu acho que você tem que tentar ter mais fonte de renda, entrada de capital em diferentes épocas, para você se manter. Porque não tá fácil, não. Não é fácil, não. Moçada, a última frase aqui é que não é fácil, não é mais um mercado de oportunidade. A terra valorizou, o custo de dinheiro está caro, onde você começou talvez a plantar. Quando você entrou na pátria, nós tínhamos um juro de 8, depois com o governo Bolsonaro esse juro foi para casa dos 2, 3, 4, 6, e hoje a gente está falando de um juro direto dentro da sua lavoura de 15 a 20%. Se for direto numa trade, numa revenda, esse passa dos 20. Isso passa aí. dos 20. Você hoje financia próprio, busca esse crédito mais barato, tenta fazer com capital próprio, sei que você está em área de expansão, porque muitos que estão aqui nos assistindo falam, eu quero ir para Mato Grosso plantar, eu quero ir pro Tocantins, como você já saiu e foi pro Mato Grosso, eu quero ir pro Maranhão, eu quero ir pro Pará, mas tem que ter um entendimento do que está entrando. Tem que ter entendimento, tem que ter um pouco, nesse custo caro de Selic 15%, mais taxa de banco 4, 5, 6, para você pagar 20, 22% aí, tá facinho.
sabe? Então, assim, você tem que ter um pouco de capital próprio. Se você for 100% financiado, meio à deriva, sem acompanhamento de mercado, você está enrolado. Você está comprando as parcelas do caixão. Então, eu digo assim, eu acho que você tem que ir com conhecimento e um pouco de capital próprio, entendeu? Se você for somente no financiamento, tanto de trade, como banco, alavancagem, cara, tá aí o histórico que a gente está vendo aí que não tá fácil, né? Agora, não só o produtor, mas grandes empresas aí entrando em RJ. E isso não é bom para ninguém. Não é bom para o banco, não é bom para a revenda, não é bom para a região, não é bom para o mercado, o crédito fica mais caro para você, que não tem nada a ver com a paçoca e tá ali no meio. Então, assim, o que eu entendo hoje é um elo muito grande, são muitas coisas que tem que dar certo e muitas dessas coisas não tá na sua mão. Clima, mercado a gente tenta se proteger, mas mesmo assim, você não acerta tudo, né? Concordo. É uma atividade prazerosa, a minha família só fez isso, meu avô fazia isso, meu pai plantou lavoura, passou pra gente, sim, mas a gente sabe que, talvez eu olhe a sua grama tá mais verde que a minha, mas a gente sabe que não tá assim, tá difícil para todo mundo. Então o conselho que eu dou é, quem sou eu para dar conselho, né? Mas assim, o que eu digo é assim, pés no chão. Eu acredito que você tem que montar um modelo de negócio que funcione. O Ronald cuida disso, esse cuida disso. Isso é o que eu penso, certo, tá? certo. Você coloca pessoas boas em áreas estratégicas, você monta o seu negócio funcionar, aí você cresce. Se você tentar, eu conheço alguns casos de pessoas que saíram de 2, 3 mil hectares plantando, que é uma boa área, foi para 18, 20 e hoje planta 300. Isso aí, muita gente conhece isso. Então, por quê? Porque na minha visão, não estruturou o negócio. Entendeu? Foi buscando, pegando, eu vou fazer e aí dá um ano de seca, dá um ano de preço ruim, o cara tá meio desprotegido, não tem financeiro que aguenta isso. E aconteceu, tá, Bertoldi? Isso é os números mostram aí o maior número de RJ da história do agro brasileiro. E falando sobre isso, dia 31, nós temos aqui o nosso simpósio da soja. Clica aí, 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Vai ser 2 dias online. Eu, Matheus, Cristiano, vai conduzir aqui sobre formação de preço. Vamos trazer até alguns clientes, talvez, ali, para falar um pouquinho sobre formação também. Acho que seu conhecimento você está na prática. Eu acredito que você deve ter um bom corretor lá no dia a dia que te traz alguns preços de vez em quando. Tem? A gente tem alguns que ajudam também. Opa. Mas assim, o grande é direto com as três. É direto. Olha, saiu de Rio Verde, história de produtores que estão emprendendo, acreditando nesse país, saiu de Rio Verde, é um lugar consolidado. Já tá aí. Poxa, nós estamos no... Rio Verde é o bairro de Jataí. Olha a briga. Saiu de Jataí, então, família que poderia estar ali plantando, mas buscou empreender. Primeiro foi para o Tocantins, área que estava em expansão, hoje que já é uma área consolidada, essa de região. Você estava na região próxima a Aragacema, de Marianópolis. Hoje é a região consolidada. Quando vocês chegaram lá, talvez o quê? Em 2004, 2005? O segundo produtor de soja da região fomos nós lá. O primeiro da região era o Nigel. O Nigel, tá vendo? Então, buscando empreender, buscando evoluir o seu patrimônio e seu pai com 2 filhos, mas seu irmão, como é o nome do seu irmão? Fernando, então o Fábio e o Fernando tinha que trabalhar mesmo. E o seu pai, muito empreendedor, foi para lugares que talvez na primeira mão era oportunidade, terra valorizou e vocês viram novas oportunidades do outro lado vai estar o quê? Uns 300 quilômetros de diferença? De Marianópolis lá dá uns 400 quilômetros. 400 quilômetros. Foi para Confresa, onde está ali, uma região que era muito pecuarista. Por isso que eu fiz a pergunta, nós temos um cliente lá que está na pecuária também. Eu perguntei, não, eles não foi para pecuária porque talvez não tinham conhecimento. Seu conhecimento era sobre soja, milho, fertilizante. Isso. E hoje está bem localizado, bem estruturado, porque acreditou, tá bom? Agora foi fácil? Não foi fácil. Você que está aí, que está na soja, que está passando anos difíceis, ouve, assiste e vê história igual a do Fábio. O Fábio comentou aqui que teve um exemplo, que é o pai dele. E ele está sendo exemplo para os filhos, para os primos, para o sobrinho. Continua, tá, Fábio? Continua, não desista não. Você pode ter alguém lá, seu vizinho, seu colaborador, que esteja inspirando em você, tá bom? Vamos em frente. Então permaneça firme, apesar do governo, continua pagando imposto, tá bom? Vamos pagando. Apesar do governo, continua gerando riqueza para esse país, que quando tiver um CBT e um gaúcho, um paranaense, um produtor rural, goiano ou mineiros, ou paulista, ou paraense, que eu me considero como paraense, sou paulista, mas todo mundo fala que eu sou paraense, continua, tá bom? Tá. Continua. A Pátria tá aqui, Cristiano Palavra, a equipe Pátria, Matheus Pereira, para dar suporte na parte de mercado. Nós não queremos dizer qual a variedade que você vai plantar, mas nós queremos dar suporte aí para você errar menos, tá bom? Você falou algo sobre consultoria. E eu não falou, a consultoria, o papel nesses últimos 9 anos, nós erramos, não erramos? Nós acertamos. Mas o papel é errar menos, tá? É isso aí. É ter uma luz no fim do túnel, tentar ser mais assertivo possível. Tentar entender o movimento do mercado ali, né? Tem que estar orientado, um pouco de experiência, escutar os antigos, tá sempre evoluindo
E não desistir. Não desistir que não tá fácil para ninguém, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Tá. Um abraço a todos e Fábio, eu quero te fique com agradecer, Deus. porque são 9 anos com a gente aí, Tá realmente certo. um cliente que está há muito tempo, muito prazeroso poder dar suporte para produtores não eficientes como você. Quando você chega aqui e fala, vou colher 80 sacos esse ano de novo, Deus abençoar. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico lá e a gente tem um compromisso muito grande com vocês de ajudá-los. Vocês podem ter certeza que a gente também perde noites. E a gente também está confiando em vocês também, né? Uma boa A parte. gente tem muito compromisso com o negócio de vocês e faz de tudo, estuda, trabalha para entregar bons resultados, dá mais segurança, que vocês estão fazendo um baita trabalho lá dentro de campo, cabe a nós aí dar esse suporte para vocês venderem bem, comprar bem, que é decisivo, cada vez mais, né? É isso. Obrigado mesmo pela parceria Tá de quase uma década. Ô, Tá Fábio, como é certo, que é o nome do seu pai? Joari. Seu Joari é paranaense, então? Não, gaúcho. Gaúcho. Ele Gaúcho. já veio com. Já era rico, já tinha fazenda de 200 alqueires lá. Como é que é a história dele? Só pra contextualizar, porque eu preciso arrumar um título pra esse menino. Pode ser o cara que saiu do Paraná, do Rio Grande. Não, a história do meu pai é o seguinte, ele é de uma família de 5 irmãos. 5 irmãos. E o meu avô era açougueiro, Poxa. lá no Rio Grande do Sul. De açougueiro a Tinha produtor rural. 30 então. hectares. 30 hectares. De 30 hectares pra E de lá 400 saiu, hectares ficou hoje. 2 anos em Guarapuava. Guarapuava. A minha irmã até nasceu em Guarapuava. Nós temos um cliente em Guarapuava, Botelho, né? Rodolfo Botelho lá. Aí veio para Jataí, aí ficamos em Jataí até 2014. Aí 2014 é essa trajetória que Então, que já foi de dito. filho de açougueiro, 30 hectares, a construir uma história dentro do agro e os filhos. Passamos dificuldades, bastante também, mas assim, eu acho que a palavra é persistência. Eu acho que persistência é a palavra, pelo menos para nossa família, sabe? E estamos buscando crescer, construir, porque tem a galerinha vindo aí agora, né? Opa, rapaz, você Tem a galerinha pequena vindo aí. Então, bom, e convida eles para cada dia mais estar junto com vocês. Eu acho que os pais nos últimos anos mandou muito filho para estudar fora, fazer outras profissões, porque o agro era difícil. Cara, e hoje eu vejo que se a gente tivesse estimulado mais essa geração indo pro agro, a gente tinha um agro muito melhor, acredito. Exato, eu acho que... Você aprendeu muito com seu pai. Seu pai já não teve um pai para ensinar sobre roça, Exatamente. sobre açougue teve. Então hoje você é muito melhor do que seu pai poderia ser, porque você aprendeu com ele, tá aprendendo com ele. Né, todos os dias. Ele era um pequeno produtor lá, plantava soja lá no sul, milho também, Plantava mas soja. gostava muito de açougue. Né? Meu pai, ele conta uma história que ele e o irmão dele, que é falecido, os dois mais velhos, o meu avô comprava uma vaca, ou matava das dele, levava para o açougue, e eles lá com 11, 12 anos, separavam as carnes e tudo. Então assim, sempre foi muito sofrido. Meu pai trabalhou de funcionário de fazenda. Então assim, é um cara que um dia, se você tiver um tempo, oportunidade, alguma coisa assim, a gente se encontrar, Conta a história. você vai escutar muita história. Ele gosta de um papo assim, né? Olha, papos como esse, não é apenas a consultoria de um trabalho, mas é uma consultoria também de vida, sabe? A gente passa, eu já vi quantas vezes eu já vi o Cristiano preocupado porque aquela recomendação poderia ser maior, né, Cristiano? Eu poderia ter segurado um pouco mais a recomendação, porque no final do dia o Cristiano vive as dores de vocês e a gente vive as dores de vocês, sabe? Eu sei que cada um de nós, se vocês acertam, nós acertamos. Se vocês erram, nós erramos junto, entendeu? Então é um trabalho em conjunto. Muito obrigado por confiar na gente nesses 9 anos. Muito obrigado, acho que várias vezes nós mandamos mensagem, Fábio, tem que fazer assinatura, Fábio, e muitas vezes é isso aqui, não vamos incomodar você até você se tornar cliente da Pátria, porque se a gente está ajudando o Fábio, a gente pode ajudar você também. E se você quer saber um pouco mais, dia 31 e dia 1º de fevereiro nós estaremos juntos, tá bom? Clica aí, se cadastra para você conhecer, vai ser 2 dias ali de treinamento para mostrar o que tem de mercado, abrir a caixa preta do mercado de soja, são mais de 11 anos do Matheus de mercado, o Cristiano aí ao lado dele, e eu vim em 2019 para cá, vim do Mato Grosso, então nós queremos abrir o que tem de mercado. Não é uma ciência exata, mas a gente analisando erramos menos, né, Fábio? É isso, eu acho que é por aí. Obrigado. Até mais, um abraço.